Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ai Que Tudo. Hoje com uma convidada muito especial, minha vizinha de escritório, Celina Xavier, que tem uma corretora com o próprio nome, que é Celina Xavier Seguros. E ela atua há mais de 24 anos na área de consultoria financeira e já recebeu mais de 7 prêmios consecutivos. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, tirar algumas dúvidas, né, que comumente todos nós temos, né? E a gente começa com uma pergunta que é a seguinte: qual o maior erro que as famílias ainda cometem quando o assunto é proteção financeira? Em primeiro lugar, o prazer é meu, Roberta, estar aqui com você, entendeu? Participando, né, desse encontro, deste bate-papo. E respondendo à tua pergunta, o principal erro é sempre construir patrimônio, constrói muitos patrimônios e esquece do principal, proteger esse patrimônio. Qualquer imprevisto, a gente sabe que qualquer imprevisto que acontece, que seja um afastamento do trabalho, que seja um imprevisto mais sério, né? Que você venha a faltar, todo o teu patrimônio fica preso. Só tem que as pessoas não param para pensar nisso, entendeu? E imprevistos, né? A gente vê agora mais fortes ainda, imprevistos da natureza. A gente tem vivenciado isso muito forte no escritório, entendeu? Rio Grande do Sul foi um exemplo aí, né? Juiz de Fora, pessoas que perderam tudo que tinha, exato, que tinha um patrimônio enorme e perderam tudo porque não tinha proteção. Então eu costumo falar, proteção é essencial. Tem um carro? Proteja. Tem uma casa? Proteja, entendeu? Porque assim é o que você tem. Você está levando a tua vida inteira para construir isso. Então não dá para perder por um imprevisto, entendeu? E você acha que esse tipo de proteção é possível para qualquer tipo de pessoa? Ou você tem... porque todo mundo tem a ideia que só os ricos podem ter isso, né? Então eu acho que é uma questão aí para a gente também discutir, né? Esse é um grande engano. Proteção financeira não é cara. Entendeu? É acessível para todos. E eu sempre escuto isso, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muito patrimônio, entendeu? Gente, independente do que você tenha, que seja uma casa básica, que seja um carro popular, entendeu? Proteja. Aquilo, você levou tempo para construir aquilo, né? Para adquirir, entendeu? Aquele bem. Ele é importante para você. Então, e a proteção não é cara. Depende, claro, do que você quer naquela proteção, das coberturas que você quer englobar. Mas se você faz uma cobertura mais básica, não é cara, entendeu? E quando a gente fala de cobertura, eu estou dizendo, eu posso ter um pacote maior, que é casa, carro, enfim, joias, eu posso ter isso, ou você direciona, por exemplo, se você... Para mim, por exemplo, eu não tenho hoje essa proteção. Certo. O que você me indicaria para uma pessoa que trabalha? Eu tenho meu carro, tenho minha casa. É isso, basicamente. Eu costumo falar que quando fala de proteção financeira, não tem um pacote pronto para todo mundo, tá? Depende do perfil de cada um. A primeira coisa, eu não vou chegar para a Roberta e falar: Roberta, no teu caso, o ideal é proteger o teu carro, a tua casa, ponto. Eu tenho que entender quem é a Roberta, qual é a necessidade da Roberta. A gente trabalha com a consultoria personalizada, entendeu? Então, assim, eu preciso entender qual é a tua principal preocupação, a tua principal demanda, e aí a gente monta uma proteção financeira. Porque, assim, quando a gente está falando de proteção financeira, a gente está trazendo a casa, o carro, né? Que essa é a principal preocupação das pessoas quando pensa em seguro. Mas tem uma proteção que quase ninguém pensa, tá? Poucas pessoas pensam, e que eu acho que são os mais essenciais, né? Nesse caso, que é a proteção financeira, quando você fala da tua renda, quando você fala do futuro, entendeu? O que vai acontecer com todo esse patrimônio que a Roberta construiu durante a vida na falta da Roberta? Entendi. Entendeu? Se a Roberta vir a ter um imprevisto e parar de trabalhar, o que acontece? Você consegue manter o teu padrão de vida sem a tua renda diária? Possivelmente não. Só tem que ninguém para e pensa nisso, entendeu? Tem uma pergunta que eu sempre faço, e que é o seguinte: qual é o teu bem mais precioso?
Se eu perguntar para a Roberta, qual é o teu bem mais precioso, Roberta, qual seria? Vida, a vida, minha saúde, né? Então, geralmente eu escuto isso, minha vida, minha saúde, minha família, minha casa, minha empresa, não é isso? Só tem que não, se a gente pensar, o nosso bem mais precioso é a nossa renda. Você já parou para pensar nisso? Eu nunca pensei assim. Nossa renda, pensa comigo, se você não tiver a renda, primeiro que você não vai cuidar nem da sua saúde, você concorda? Você vai depender, né? Exato, principalmente para quem é autônomo, entendeu? Exatamente. Você vai depender ou de alguém ou da saúde pública. Ainda que o nosso SUS, eu acho que é um dos melhores aí, existe, é uma né? referência. Exato. Mas de qualquer maneira, a gente sabe, né? Vaga em hospital e tudo mais. Para um caso crítico, né? Eu digo, né? Você, assim, sem a tua renda, tem aquele ditado popular, né? Dinheiro não traz felicidade. E eu discordo desse ditado. Ele não resolve tudo, mas ajuda bastante. Você pode prestar atenção quando você fica sem renda, entendeu? Ou quando um imprevisto acontece na tua vida, a primeira coisa que você pensa é na renda. E o que poucas pessoas sabem é que, assim, quando a gente fala da proteção financeira em si, não da proteção patrimonial, existe hoje caminhos, entendeu? Para você se proteger, se blindar completamente, entendeu? Que seja a tua renda, que seja um imprevisto. Eu cheguei aqui contando para você uma situação, né, de um imprevisto que aconteceu com uma cliente, né, que hoje é minha amiga, entendeu? E é isso. Esses imprevistos acontecem e tem como a gente estar protegido para isso, entendeu? Claro. Só que poucas pessoas param e pensam que a vida, eu costumo falar, ela é um sopro. A gente não controla o que acontece. Só tem que acontece. E acontece quando você menos espera, entendeu? E quando acontece, não tem como eu voltar atrás e me proteger. Eu acho que a gente tem isso, né? De não pensar, primeiro na finitude. Exato. Né? É uma coisa difícil mesmo, né? Não, a gente nunca para Eu tenho pavor, eu vou ser bem honesta. Eu tenho pavor de pensar nisso, mas é necessário, entendeu? E eu acho essa questão dos imprevistos, porque a vida é feita de imprevistos, né? Exato. E é o que você falou, até um seguro de carro, a gente é o mais comum, né? De casa. Patrimônio, né? Patrimônio exatamente. O patrimonial, eu acho que muita gente já está nesse caminho, né? Mas graças a Deus. Eu acho que mudou muito, né? Até pela insegurança do país. Exatamente. Né? Após pandemia, isso mudou bastante, entendeu? Você sentiu isso? Senti bastante essa alteração. Só tem que, assim, igual você falou, mas assim, quando você pensa na questão futuro, proteção de renda, é muito baixo ainda essa proteção, entendeu? Poucas pessoas conhecem. Assim, para você entender, quando a gente fala da proteção da renda, a gente está falando do seguro de vida. Só tem que na cabeça das pessoas, da maioria das pessoas, o seguro de vida ainda é aquele seguro tradicional de cobertura de morte. O seguro de vida hoje é muito além do que isso, entendeu? Essa é a cobertura mínima, que tem a cobertura de morte. Ele é mais em vida do que em morte. Porque quando a gente traz uma proteção financeira com um seguro bem estruturado, claro, ele tem que ser bem estruturado, tem que entender o perfil do cliente. Você está falando de áreas de incapacidade temporária. Se a Roberta parou de trabalhar, ficou afastado por mais de 10 dias, não me importa o motivo, está afastado por doença ou acidente, ela começa a receber o que ela receberia se estivesse trabalhando, levando em consideração o capital que ela contratou. Se a Roberta for diagnosticada com uma doença grave, eu não estou falando de doenças terminais, tá? Eu estou falando, pode ser um câncer do mais brando ali possível, né? Estou falando de um AVC cardíaco, mais de 27 tipos de doença. Fui diagnosticado, eu recebo esse capital, o capital segurado. Como eu vou administrar esse dinheiro, é comigo. Se eu vou usar para o tratamento ou não, é comigo. Você está entendendo? Se eu vim a ficar inválido, também, independente da causa da invalidez, eu também tenho esse capital segurado. E aí você vê, são N coberturas adicionais, somente uma que é para morte qualquer causa, mas a maioria delas é em vida. E eu costumo falar o seguinte, se você ir embora, ok, tua família vai sofrer,
né, vai sofrer. Mas eu acho que o pior risco é você estar presente aqui, principalmente quem é provedor, começar a depender do próximo. Imagina você parar ali por um imprevisto e depender do outro. Você que sempre cuidou da sua vida, foi dona do seu próprio destino, da sua própria renda, começar a depender do outro. Eu acho que isso é o mais dolorido, entendeu? Mais assim... E possivelmente esses que dependiam de você terão problema, né? Exato. Se você é um provedor, né? Exato. Realmente é uma questão... Eu acho até que a forma como a gente foi abordado com o seguro de vida pelos bancos. Você concorda comigo? Para mim, assim, só chegou essa informação e essa oferta, vamos dizer assim, através de gerente de banco. E gerente de banco, ela vende dinheiro, basicamente, certo? Ela não está vendendo a sua proteção, ela não está, vamos dizer, preocupada com uma necessidade específica, é o que você falou. Eu acho que a grande diferença de ser uma consultora financeira e ter esse olhar um pouco mais aprimorado é sobre essa questão, né, de você entender a necessidade daquela pessoa, né? E isso realmente não é vendido pra gente. Através dos bancos, né? A gente até tem um seguro de vida, às vezes, que eles implementam, né? Mas sem levar em consideração o teu perfil e a tua necessidade, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com você. E você sabe que é uma das principais dificuldades que a gente tem em relação, quando você falou aí do seguro de vida, é um deles, e a outra em relação à previdência privada. Previdência privada tem um preconceito muito grande no mercado do que é a previdência privada, exatamente pela forma como o banco vende. Então, desculpa te interromper, mas eu queria deixar bem claro, porque eu acho que é uma questão, assim, como eu tinha dúvida, a gente já conversou a respeito, mas você pode explicar de uma forma a mais clara possível, no sentido de não de uma forma técnica, para que as pessoas entendam o que é uma previdência privada e para que ela serve, você já falou, né? Mas o que seria uma previdência privada? Então, quando a gente fala na previdência privada, a maioria das pessoas pensa nela somente como aposentadoria. E é uma forma que a maioria dos bancos vendem. O gerente do banco te leva como uma alternativa para a aposentadoria. O que as pessoas não sabem é que ela vai muito além disso, entendeu? A previdência é uma forma de proteção patrimonial que não existe em nenhum outro produto, entendeu? De investimento. Claro, a gente tem o seguro de vida, que é, né, uma proteção patrimonial, né, vida, patrimônio, renda, mas a gente tem a previdência privada como investimento, que é o único investimento no Brasil que não entra em inventário. E aí você pensa o seguinte: tudo que eu construo na minha vida, que seja o carrinho ali de 2.000, entendeu? Não me importa, né? Tudo. A minha casa, meu carro, independente de ser um grande patrimônio, que é um outro risco que as pessoas falam: ah, Celina, mas eu não vou preocupar com sucessão patrimonial, porque eu não tenho patrimônio, eu só tenho a casa que eu moro e um carro. Vai entrar em inventário do mesmo jeito, não importa. Eu posso ter R$1.000 na minha poupança, né? Que ela vai ser bloqueada 12 horas após o meu falecimento. A minha família não vai ter acesso. Eu vou precisar de um advogado, eu vou precisar pagar custas judiciais para liberar tudo o que eu tenho. A gente sabe que tem pessoas que investem bastante em imóvel como uma forma de garantia de patrimônio. Isso tudo vai ficar bloqueado. E é um processo lento, né? Lento e caro. E caro. Você começa ali de 7%, pode ir até 20% do valor do teu patrimônio para liberar esses bens. E aí você pensa o seguinte: se eu tenho tudo investido, não importa que seja bolsa, CDB, LCIs, LCA, patrimônio imóvel, carro, minha casa, tudo isso vai ser bloqueado na minha falta. Qual é o único investimento que não é bloqueado? A previdência. E eu ainda tenho o poder de colocar no meu contrato como esse dinheiro vai ser distribuído na minha família, entendeu? Tá, eu tenho 2 filhos. Eu quero que o Gustavo receba 50% e que o Júlio receba 50%. E esse dinheiro vai entrar na mão dos meus filhos, na minha falta,
no máximo ali 20, 30 dias após o meu falecimento, entendeu? Sem nenhuma custa judicial, sem inventário. Gente, isso é muito interessante e não é divulgado. Quando você falou dos bancos, quando você chega num banco para fazer, o gerente te oferece uma previdência privada, muitas vezes, não estou aqui para falar mal do banco, Sim. mas é a falta de conhecimento. O gerente não é um consultor de previdência privada. Até porque previdência privada é um produto de seguradora, não de banco. Ele tem a meta dele para bater, mas ele não conhece o produto. Eu falei do preconceito que tem, né, que é um trabalho árduo para a gente, que é consultor de previdência, trazer isso para o mercado, para as pessoas, entendeu? O que é esse produto? Porque, assim, se eu for falar o que é previdência privada, Roberta, aqui a gente vai ficar 2 horas conversando. Não, tudo bem, mas deu para entender o benefício de ter uma previdência privada, né? Eu só tenho uma dúvida, porque eu já fiz no passado distante. Eu fiz para minha filha, pensando na minha filha mais velha. Infelizmente, como você falou, a vida tem imprevistos e eu precisei usar o dinheiro. Eu fiz através de um banco. E aí, eu lembro que na época, pelo banco, eu tive um pouco de dificuldade. Por N motivos. Um era o contato com o próprio banco. Tá, mudou a gerente, ninguém sabia onde estava, ninguém encontrava essa carteira. Foi bem complicado. E o resgate também. Porque eu queria entender. Por exemplo, vamos imaginar, eu estou lá contribuindo. Sim. Esse resgate, você falou, eu posso ter após 30 dias? Por exemplo, se eu falar, eu preciso desse dinheiro. Desistir, não quero mais continuar. Não quero mais. Quando eu abro um fundo de previdência privada, e essa regra muda de instituição para instituição. Mas na maioria delas, o prazo é de 2 meses. Tá? Abrir o fundo, você vê que é bem flexível, entendeu? Liquidez, né? Eu falo que é a questão, apesar de, mesmo sendo, né? Não apesar, mas sendo um investimento bem seguro, entendeu? E que rende bem. É um outro preconceito que tem contra a Previdência. A Previdência rende pouco, tem altas taxas. Não, gente, não é assim mais a Previdência. Depende claro, ainda existe essa questão da Previdência, render pouco e ter taxas altas. Mas isso geralmente é produto de banco, e aí a gente tem alguns bancos aí que isso é bem forte, entendeu? Essa questão da alta taxa, até para competir, porque assim, é onde o banco tira o dinheiro na Previdência, é na taxa administrativa. Na taxa administrativa, entendeu? Claro. Mas você tem fundos maravilhosos aí de previdência privada, de investimento, que compete com qualquer um outro do mercado, com uma boa rentabilidade. Voltando à tua pergunta, é um processo simples de resgate. Com as empresas que eu trabalho, com as seguradoras que eu trabalho de previdência privada, um prazo de resgate de um fundo de previdência leva 10 dias úteis, quando você solicita. Eu, Celina, eu acompanho meus clientes do início, da abertura do fundo, conhecer qual é o teu objetivo, até porque a previdência tem vários tipos de fundos. Ela vai do renda fixa a multimercado hoje, como qualquer outro investimento do mercado. Entendeu? Ela vai até a bolsa. Então, eu tenho que entender o teu perfil de investidor, se é um investidor mais conservador, moderado, agressivo, para entender quais os fundos que eu consigo alocar ali para você, que é interessante para você. Fiz a abertura do fundo. Eu vou acompanhar esse fundo para a Roberta. A Roberta precisou do dinheiro. Eu costumo falar sempre, a ideia não é essa, mas se precisar, o dinheiro está líquido ali, você pode resgatar. Eu vou estar te acompanhando nesse resgate também. Eu vou fazer esse resgate junto com você, vou te informar, olha, o prazo para entrar na tua conta é esse, entendeu? E o seu contato é direto comigo sempre, é um atendimento personalizado. Então, eu acho que aí é que está o grande diferencial do seu trabalho. Porque o que a gente sente, principalmente no mercado financeiro, quando a gente não tem um atendimento direto, então, né? É o que você falou, como aconteceu hoje de manhã, que você chegou bem abalada aqui, por conta de uma cliente amiga, mas veja, ela ligou para você e você, obviamente, já resolveu o que precisaria ser feito, né, no caso dela. Eu acho que esse é o grande diferencial de se fazer
uma contratação através de uma instituição financeira. E mais do que isso, né? Além desse atendimento e tudo mais, mas assim, as taxas. Eu imagino que você lida com muitas instituições financeiras, né? Para chegar na melhor taxa. Hoje a sua corretora, ela trabalha com grandes players, né? Do mercado. Isso. Hoje eu trabalho, quando fala de previdência privada, eu prefiro trabalhar direto com as seguradoras. Tá? Claro que se a Roberta chegar para mim e falar, Celina, eu quero um fundo de previdência da Bradesco, eu vou vender para a Roberta. Eu vou explicar os outros fundos. Eu tenho aí parceiras como a minha principal parceira, Porto Bank, da Porto Seguro. Você vê lá no meu escritório, né? Sul América, Mafre, quando fala de previdência privada, e Catu. São as principais gestoras aí, de fundos de previdência no mercado, com ótimas taxas baixíssimas e com uma ótima rentabilidade, competindo aí com os demais investimentos do mercado. Quando eu falo do Porto Bank, por que Porto Bank? Assim, que é uma das minhas principais parceiras, eu sempre trago ela. A questão educativa. A Porto tem um papel diferente quando fala de investimento em previdência privada, das outras seguradoras, que seria o quê? Além dela ter uma ótima taxa, fundos de investimentos que em outras instituições você só conseguiria acessar com um valor alto de investimento, tem fundos que você precisa ter 100 mil, 500 mil reais para acessar. No caso da Porto, você acessa com 200 reais por mês. Porque a ideia dela é educar financeiramente, ensinar a ganhar dinheiro, entendeu? Então, ela dá acesso aos melhores fundos de mercado com valor mínimo por mês. Então, quando eu trago esses 200 reais, eu estou te mostrando que investir não é questão de ter muito dinheiro, entendeu? É questão de disciplina, de querer, tá? E qual é o meu principal alinhado quando eu falo de um investimento? O tempo. Então, se eu começo com um pouco por mês, eu consigo mudar minha vida financeira lá na frente. Tem uma frase que eu uso sempre, que é o seguinte, eu falo o seguinte, a gente pode nascer pobre, Roberta, não é opção. A gente nasce, entendeu? Mas envelhecer pobre depende das suas escolhas diárias, entendeu? O que é que você escolhe? Ah, Celina, mas eu não consigo, eu ganho pouco, eu não consigo investir nem 200 reais. Eu considero que o investimento e a proteção financeira, ela deveria ser tratada pelas pessoas assim como você trata as suas contas de consumo diário. De consumo diário, sim. A conta de água, você ganha pouco, mas você paga, certo? Tua conta de luz, você ganha pouco, mas você paga. A despesa do mercado, você ganha pouco, farmácia, você paga. Então, por que não uma coisa tão importante que define o meu futuro, que define a minha segurança, entendeu? A minha vida. Eu considero como, deixa sobrar um dinheiro que eu faço. Entendeu? Não, e o que eu acho interessante, assim, é o que a gente já falou no começo do podcast, mas a gente não tem ideia de como a vida passa rápido, né? Na verdade, eu acho que as pessoas hoje, elas já estão mais uma noção maior, a gente já tá, eu acho que a gente está num modo tão corrido, tão urgente, né? As redes sociais também amplificaram isso, mas eu acho que, de qualquer maneira, assim, é muito rápida a envelhecência, né? E se a gente depender do INSS, por exemplo, né? E a gente vê, a gente tem casos na família, e mesmo quando você tem imóveis, né? Então, eu venho de uma família italiana que sempre acreditou em investimento em imóvel, portugueses também, né? E que tem esse conceito, né? Que é legal, por um lado, mas, veja, se esse inquilino, se você tiver qualquer problema com esse inquilino, e você depender só disso, você também tem um problema absurdo na sua vida, né? Então, eu vejo isso, minha mãe hoje, ela depende dos aluguéis. E quando você tem uma instabilidade no mercado, isso acontece muito frequentemente, né? De atraso de pagamento de aluguel. Imóvel vazio. Imóvel vazio, exatamente. Então, é um modelo, né, a se pensar de um planejamento que é mais seguro,
né? Que você chega lá e fala, eu não preciso, eu não vou depender de filho, eu não vou depender dos imóveis. Claro, é bom ter. Eu acho que essa diversificação também é importante, né, Celina? Você trouxe os 2 pontos principais que eu trago sempre nas minhas consultorias. A primeira é depender do INSS. Tá? Quando você depende do INSS, você está delegando o teu futuro na mão do quê? Do governo, das decisões do governo, entendeu? E se você analisar o que vem acontecendo nos últimos tempos, o INSS está falido hoje. Totalmente. Quando eu e a Roberta, né, e quem está aqui nos assistindo, chegar à idade de aposentar, será que o INSS ainda vai existir? Você está entendendo? Se você pensar no INSS daqui 10, 15 anos, qual é a previsão para o INSS que já está com um rombo enorme hoje? É você ter, no mínimo, ter um salário mínimo, entendeu? Porque não tem como ele arcar com o que é hoje, entendeu? Hoje o teto do INSS é 8.100 e alguma coisa, o teto máximo. Só tem que, do jeito que vai, o número de contribuintes diminui, porque o número de filhos, né? Cada família tem menos filhos. Se a gente pensar nos nossos pais, nos nossos avós e a gente, entendeu? Quantos filhos, né? Menos jovens entrando no mercado de trabalho. E o INSS, ele vive de uma forma que você contribui hoje para pagar quem já está aposentado. Quando chegar a idade da Roberta, da Celina se aposentar, quem vai contribuir para manter a renda da Celina e da Roberta? Provavelmente vai ter diminuído em 40%, 50%. E aí eu te falo uma coisa, a gente contribuiu lá em R$8.000. Quem te garante que você vai ter os R$8.000 de renda lá no futuro, entendeu? Provavelmente não. E aí vem um outro fator importante, Roberto, padrão de vida. Quando você precisa de uma renda maior, que é na tua velhice, né, as suas despesas aumentam. Como você vai ficar sem renda? Ou à mercê do INSS? Não tem como, gente. A gente tem que pensar em uma forma... outro modelo, um outro modelo, entendeu? Claro. Que seja o aluguel, como você citou, claro. Que seja um investimento, a previdência privada. O nome já traz, né? O principal objetivo dela é renda na aposentadoria, claro. Hoje ela abrange aí várias situações né, de cobertura, né, que te atende, além, não é só a aposentadoria. A faculdade do filho, que você citou que fez para sua filha lá atrás, o intercâmbio, entendeu? Meus filhos nasceram, eu tenho 2 filhos. Eles nasceram no primeiro mês, já tinha a previdência deles. O mais velho se formou agora na USP, não precisou usar esse dinheiro. Transferir, ele assumiu. Ele continua investindo o dinheiro dele, entendeu? Claro. Já é uma coisa que vem de família, sabe? Que legal isso. O mais novo, espero que siga o mesmo caminho, entendeu? Mas ele já tem a previdência deles, tá? Então isso é importante. Aí você falou do imóvel, da cultura do imóvel. É um outro fator importante. Ok, viver de aluguel é bom, é ótimo, entendeu? Ter renda de aluguel é bom, sim, muito. Só tem que a gente volta no nosso início de conversa. Os imprevistos da vida. Quando você fala em um patrimônio grande de imóvel, eu teria que ter, pelo menos, a pessoa que tem esse patrimônio, a gente vai falar de proteção agora, pelo menos 20%, 30% desse patrimônio em uma previdência privada ou em um seguro de vida. Tá? Por quê? Na falta. O que vai acontecer com o patrimônio que você citou da tua família? Você vai ter dinheiro para fazer um inventário? Isso tem que ser pensado. E eu vou te falar por experiência própria. Dentro do meu condomínio, tem uma casa, assim, uma casa de 4 milhões em ruínas. Por quê? A família, o dono sempre focou em imóvel, sempre acreditou em imóvel. E ele faleceu, tem 5 anos que ele faleceu. A família era dependente financeiramente dele. Ele tem N imóveis, tem essa casa, tem imóveis em Osasco e tal. E aí o que aconteceu? A família não tem o dinheiro para fazer inventário. Não tem Eles não têm condições nem de pagar o condomínio.
A casa está com dívida de condomínio, está largada, entendeu? Desvalorizando. Porque eles não têm recurso para isso, está tudo bloqueado e eles não têm dinheiro para fazer o inventário. Isso acontece muito, né, Exato. Celina? Ele tinha outros investimentos, segundo os filhos, só tem na BTG, na BTG, na XP, ele tem investimento, fundos de investimentos. Mas estão todos bloqueados. Tudo bloqueado. Porque não consegue ter acesso. Agora imagina se eu tivesse feito lá atrás uma previdência privada. Não falo nem do seguro de vida. Uma previdência privada. A família não estaria passando por isso hoje. Realmente. Você entende esse é um fato. Não, você entende como fato. Esse produto é importante na vida das pessoas? E aí você pode escutar assim, muita gente falar para você assim, mas a previdência privada tem um imposto de renda alto. Quando eu vou sacar. Todos os investimentos têm imposto de renda, gente. O único que não tem é a LCI e a LCA. Só tem que a LCI e a LCA você ganha uma rentabilidade menor para não pagar imposto. Tá? Mas todos têm. Que seja o come cota de 6 em 6 meses, que seja imposto diário, entendeu? Por que você percebe que a previdência privada tem imposto de renda? Porque ao contrário dos demais investimentos, onde o imposto é cobrado ali, se você não percebe diariamente ou de 6 em 6 meses, na previdência privada você percebe ele sendo cobrado na hora do resgate, sobre o valor que você está resgatando. Porque enquanto eu estou investindo, eu tenho rentabilidade sobre o meu dinheiro e eu tenho rentabilidade sobre o que era imposto de renda, que o governo não cobra durante o período que eu estou investindo. Ele vai cobrar quando você sacar, né? Aí você percebe. Aí você fala, não invisto porque eu tenho que pagar imposto aqui. Mas aí a vantagem também é o que você falou, pelo menos você tem à sua disposição esse valor, Exato. Né? Porque realmente eu conheço várias famílias que né, passam por essa situação de não ter uma herança doada, né? Ou os bens doados antes da morte. Porque existem... Que custa também, que tem essa opção, exatamente, mas assim, é um custo. Exatamente, é um custo alto. Alto para você fazer isso em vida. Exatamente, e aí, assim, eu falo sempre, depende sempre do teu patrimônio para analisar se isso vale a pena ou não. Porque dependendo do patrimônio, você não precisa abrir mão do teu patrimônio em vida, porque quando eu faço a doação em vida, eu estou abrindo mão desse patrimônio. Exatamente. Certo? Dependendo do meu patrimônio, eu posso dosar isso, entendeu? Ou a gente volta à questão da previdência privada. Você vê como ela está presente em tudo. Se eu não tenho um patrimônio muito grande, ou eu não quero abrir mão do meu patrimônio, eu posso pegar lá 20%, 30% numa previdência privada, eu continuo tendo o controle do meu patrimônio em vida e deixo preparado para a minha falta, entendeu? Para a minha família ter acesso a esse patrimônio. Perfeito. Porque eu uso ela para fazer o inventário. Ela não entra em inventário, o dinheiro entra na minha conta, eu, como herdeira, vou fazer o inventário, eu tenho dinheiro para isso, entendeu? Esse é um planejamento, vamos dizer, de fato, né? Um planejamento financeiro para a sua ausência, né? E aí eu vou trazer um outro fator que foi a sua segunda pergunta, citando a sua tia, né? É a sua tia? Minha mãe. A sua mãe. Minha mãe. A questão dos imóveis. Ótimo, uma boa opção de renda, tem renda de aluguel. Só tem que eu falo o seguinte, sempre. Tenha. Diversifique, é importante. Mas não abra mão. Para mim, Roberta, eu não sei se é porque eu trabalho com isso, eu conheço, e assim, há 24 anos vendo isso acontecer sempre, eu acho que o ideal, eu acredito que é ter as duas coisas. Porque assim, quando você envelhece, você não tem mais o gasto que você tem hoje para administrar inquilino, reforma de imóvel. Porque assim, o meu esposo tem imóvel de aluguel e eu falo para ele, você cuida disso porque não é para mim, entendeu? Não, e você falou bem, tem um tempo para fazer isso. Você começa a envelhecer, é o que você falou, é uma dor de cabeça. Para essa pessoa, ela não quer mais cuidar disso. Exatamente. Imagina, cada inquilino que sai, você tem que reformar o imóvel para alugar novamente. Quando você pega um bom inquilino, tudo bem. E quando você pega um inquilino que destrói a casa? Meu esposo já passou por isso várias vezes, entendeu? E aí você tá, depois dos 65, 70, 80, você quer mais paz, mais tranquilidade. Você vai ter energia para administrar isso? Geralmente não. E aí quando você fala na previdência privada como uma ferramenta
para garantir uma renda, uma boa renda, manter o teu padrão de vida lá na frente, ela é perfeita para isso, porque assim, dependendo da consultoria do profissional que te atender, ele vai te mostrar que a previdência privada eu costumo fazer uma analogia ao imóvel, tá? É como se você tivesse um imóvel alugado, você vive de renda, o capital principal é seu, como o imóvel continua sendo, entendeu? Sem dor de cabeça, sem reforma, sem falta de inquilino, imóvel vazio e sem pagar imposto, sem pagar IPTU, tá? Eu tenho N clientes nessa situação, lá, 4 milhões. Em 4 milhões, quanto seria o aluguel de um imóvel de 4 milhões hoje? Aqui na Granja, você tem ideia? Ai, não tenho ideia. Mas deve ser o quê? Uns 15 mil? Eu ia chutar, 15 mil. Por aí. Aí você pega uma previdência, 4 milhões de uma previdência privada, vamos falar de 1% por mês de rentabilidade. Estou falando de 40 mil. Entendeu? Sem 15 dor mil de cabeça. sem nenhuma dor de cabeça. Garantido ali. Então, assim, chegou, Celina, mas e do jeito que as coisas andam, pode ser que não seja 1%, pode ser 0,80, 0,90 de rentabilidade, ok. Mas mesmo eu tenho uma renda que vai ultrapassar o que eu preciso por mês, que eu estava contando com 15 mil, eu posso ter uma renda ali de 20 mil, ainda sobrar 10, 20 mil para continuar aumentando o meu patrimônio. Entendeu? Eu acho que... E com liquidez. Eu não preciso... Exatamente. Em um imprevisto, eu não preciso... Assim, o imóvel demora a vender se você tiver uma emergência. Ali, não. Se eu estou recebendo, surgiu um imprevisto na vida da Roberta, tá? Um problema sério. Você precisa de um dinheiro a mais, eu sei que em 10 dias aquele dinheiro a mais está. Se eu coloco um imóvel hoje à venda, vai levar o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Olha... É incrível mesmo. É um olhar totalmente diferente do que a gente tem, do que nos vendem, né? E eu acho interessante também essa questão de ser complementares esses investimentos. Sempre. Que é o que você falou. Não impede quem gosta de investir em imóvel que tenha a previdência. Exato. Né? Mas é algo que, assim... Um complementa o outro, exatamente, entendeu? É complementar. É diversificar ali, entendeu? Você não ficar refém só de uma forma. Mas o imóvel é 100% seguro. Eu escuto muito isso. Celina, eu invisto em imóvel porque terreno e imóvel é 100% seguro. Quando a gente fala de um investimento em previdência privada, em uma boa instituição financeira, entendeu? Uma boa seguradora. Como eu citei no início, previdência de seguradora. Quando eu tenho uma boa gestora desses fundos de previdência, entendeu? Eu estou tranquila também na questão da administração, da taxa e da rentabilidade. E tem um fator que o mercado não fala nunca quando fala de previdência privada. Quando eu falo dos investimentos mais comuns no mercado, você sempre vê falar o quê? CDB. No banco. Papel de banco. Papel de banco. CDB. A LCI, LCA. LCA. Entendeu? E por aí vai. Só que esses fundos de investimento, o Banco Master está aí para mostrar isso. Entendeu? Você tem garantido 250 mil. Se você tem um valor maior do que isso, responsabilidade sua, prejuízo seu. Você assumiu o risco do banco. Quando você tem uma previdência privada, não me importa se você tem 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. Ela tem segregação patrimonial. O que é segregação patrimonial? Todo valor investido está amarrado ao meu CPF, seguro em um fundo. Cada fundo ali tem um CNPJ. Ele fica amarrado o CNPJ. O banco não pode utilizar o teu dinheiro. Não importa quanto você tem ali. A instituição está com problema financeiro, é o primeiro investimento que sai da instituição antes dela quebrar. Eu costumo dar uma dica para os meus clientes que é o seguinte... o banco onde eu tenho conta tem previdência privada, mas ele transferiu a sua previdência para outra instituição. Tira todos os teus investimentos, porque o banco não vai abrir mão da previdência privada se ele não estiver sendo obrigado a fazer isso. E se ele está sendo obrigado, é porque foi fiscalizado e ele não tem condições de continuar gerindo esses fundos. Lá atrás, a gente tem casos parecidos. A gente teve caso aí do Banco Nacional,
Sim, Banco Nacional, exatamente. Que os fundos de previdência, 3, 4 anos antes dele vir a quebrar, todos os fundos de previdência foi para o Unibanco. Só tem que ninguém prestou atenção nisso. Por que o Banco Nacional transferiu a carteira para o Unibanco? Porque é fiscalizado e ele é obrigado a fazer isso, senão ele começa a pagar multa ali, entendeu? Ele foi obrigado. Isso é muito interessante isso, eu não sabia dessa. O Unibanco, quando o Unibanco começou a ter problema, a garantidora dele, que era a IG, né? Não lembro. A seguradora IG americana, quando ela começou a ter problema, naquela crise que teve, o Unibanco, a primeira carteira que saiu dele foi a Previdência para o Itaú. Meu esposo tinha Previdência lá. Quando o Unibanco comunicou para ele que a carteira de investimento dele estava indo para o Itaú, eu falei para ele, tira tudo já. que você tem, porque tem um risco. Claro, o Unibanco não quebrou. Ele foi comprado pelo Itaú. Entendeu? Mas tinha esse risco. Então, assim, a questão, o que eu quero trazer com isso? Previdência privada, ela é um dos investimentos mais seguros do país, entendeu? Você não tem prejuízo, se você tivesse... É que o Banco Master não vendia fundos de previdência. Mas se tivesse, você não teria tido o prejuízo que teve, entendeu? Quem tinha os outros investimentos. Quem tinha lá o dinheiro investimento. E aí, esses dias eu ouvi de um cliente, até um comentário em um dos vídeos que eu fiz no meu Instagram, falando assim, Celina, mas é só não investir em banquinho, investir em grandes bancos. Uhum. A Roberta compra um CDB do Banco Bradesco. A Roberta sabe onde o Bradesco está investindo o dinheiro? O papel que está na mão dela é do Bradesco. Mas isso não quer dizer que o CDB que o Bradesco vendeu para ela é dele. E eu vou te trazer um exemplo. Eu tenho um caso de uma cliente, ela é minha cliente há 15 anos. A previdência privada dela é comigo. Só que ela tem CDB, eu trouxe o Bradesco porque o CDB dela é do Bradesco. E ela nunca, assim, ela me falou, Celina, eu nunca nem sabia que existia Banco Master. Só que, quando o Master quebrou, o Bradesco entrou em contato com ela falando, olha, você vai ter que acionar o Fundo Garantidor de Crédito. Porque os teus 300 mil reais que estava no CDB, estava assim, ela tinha 400 mil no Bradesco. Mas desses 400, 300 mil estavam no Master. Ela teve um prejuízo de 50 mil. E ela ficou brava, tipo, eles nunca me falaram que estava lá. O banco não vai ficar te ligando e falando, olha, eu tô comprando papel. Claro, tô comprando papel mais barato, né? Porque era isso que o Master fazia. Vendia, né? Mas prometendo uma boa rentabilidade. Exatamente. Uma rentabilidade astronômica. E assim, o banco não vai te falar que eu tô comprando o papel do Master. Você vai descobrir isso quando tiver problema, entendeu? Meu Deus, então, assim, a ideia é só não investir em banquinho. Não funciona, porque você não sabe onde o teu dinheiro está investido. O que você deve fazer é tomar cuidado com o papel de banco, entendeu? Quanto você está alocando nesses papéis de banco. Porque ele tem um limitador de garantia. E não é porque eu estou num grande banco, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, que eu estou garantido. Porque você não sabe onde o teu dinheiro está realmente, entendeu? Nossa, que coisa impressionante. Isso eu também não sabia. É muito, muito legal, sabe, ter essa informação. E assim, interessante para quem investe, né? Exato. E me fala uma coisa assim, o perfil hoje de público que você atende na tua corretora, são mais mulheres ou homens que pensam nesse planejamento financeiro? Olha, eu acho que tá palho a palho, 50-50, entendeu? Antes, se você me perguntasse isso há uns 8 anos atrás, iria te falar predominantemente homem. Hoje, não. E é até uma preocupação importante isso, porque assim, cada dia as mulheres estão se tornando mais provedoras, né? Donas do seu próprio destino. E eu acho isso muito importante, né? Porque assim, quer queira, quer não, tudo pode falar igualdade de gênero e tal, mas a mulher sempre ela é mais sensível, né? E ter esse controle financeiro é importante. Eu falo para a mulher e isso resolve as decisões que ela toma na vida, entendeu, dela. É fundamental, né, o controle financeiro. E eu vejo isso muito, eu fico muito feliz em ver isso acontecendo, as mulheres começando a se preocupar com a sua segurança financeira, não depender somente do parceiro. E eu posso te falar, como eu te falei, a gente levaria o dia aqui conversando, porque se eu trouxer as histórias... Por que isso é importante para mim?
como consultora financeira, por N histórias que eu já acompanhei de mulheres, que seja porque o casamento chegou ao final, que seja porque o esposo, que era o provedor, veio a faltar, entendeu? As dificuldades que passaram. Tem algumas histórias que marcam a minha carreira como consultora financeira, entendeu? Você poderia, claro, mas elucidar uma, assim, que você falou, nossa, eu beneficiei essa pessoa conseguiu eu vou te trazer uma, superar aquele momento, sabe? Tem N situações que eu consegui ajudar, mas eu vou te trazer uma que eu não consegui. E eu acho que por isso que me marcou tanto. Um casal aqui em Taboão da Serra, próximo, né? O marido empresário, a esposa, ela abandonou o trabalho dela para se tornar mãe e dona de casa. Ele tinha previdência privada comigo, sempre que eu falava para ele fazer um seguro de vida, ele era o provedor total. Só tem que ele nunca se preocupou em comprar uma casa, vivia bem em um condomínio em Taboão da Serra, com empregada doméstica, tudo, entendeu? Mas ele nunca se preocupou em ter a casa própria. 2 filhos, padrão alto de vida, ele veio a faltar num acidente de carro na BR-040, Minas. A esposa dele viu tudo desmoronar do dia para a noite, entendeu? Porque assim, o valor que ele já tinha investido na Previdência era 50 mil até ali. Para o padrão de vida que eles tinham, escola particular, tal, você que tem filho sabe como isso é caro, condomínio, tudo mais, esse valor não deu para ela sustentar as despesas dela por 3 meses. E ela já estava mais de 5 anos fora do mercado. Então, para voltar, difícil. Ela se viu voltando para a casa da mãe, com os filhos, sendo que, assim, toda vez que eu falava do seguro de vida, ela falava, Celina, eu sou jovem, eu tenho 35 anos, eu não vou morrer, entendeu? E a gente sempre tinha uma brincadeira que eu falava, Paulo, a única coisa certa na vida é que um dia a gente vai, não sabemos como, quando e como, mas vai. E aconteceu. Hoje, o meu último contato que eu tive com ela hoje trabalha como diarista, entendeu? E aí você entende por que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço. É isso, entendeu? Porque, assim, eu acredito que, assim, o nosso destino depende das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes você fala, mas o seguro é caro, Celina. Não é, o seguro não é caro. Um almoço que você sai no mês para fazer com a tua família, se você cortar um almoço fora de casa, já paga a parcela da tua proteção financeira. É uma questão de prioridade. E você vive tranquila, Roberta. Eu posso falar isso por experiência própria. Quando você se protege, se blinda ali o teu patrimônio, a tua vida financeira, isso te dá uma paz que dinheiro nenhum do mundo compra. Sem dúvida. Para você e para sua família, é o que você falou, para os seus, né? Tudo, assim, qualquer imprevisto que vir a acontecer, evita o imprevisto? Não. Mas te dá tranquilidade para encarar o imprevisto. Perfeito. Celina, a gente está quase aqui no fim, mas eu queria saber o seguinte, você foi 7 vezes premiada, consecutivamente. Me fala um pouco desses prêmios. É muito especial, e eu vou te falar por quê. Quando eu comecei a ser premiada, eu tenho fotos ali, né? E eu nunca tinha prestado atenção nisso. A área que eu atuo, quando eu comecei, principalmente, era muito dominada por homens. Era difícil uma mulher na área de consultoria financeira de seguros, entendeu? Quando eu comecei ali, que eu falava de seguro de automóvel, por exemplo, né? Porque assim, hoje a gente atua em todas essas áreas, não era muito aceito. Mas você entende de carro, Celina? Porque quem entende de carro na época era homem. Eu tenho 24 anos de mercado, para as pessoas entenderem, né, o que eu estou falando. Estou falando de 24 anos atrás. E aí, quando eu comecei a ser premiada na consultoria financeira, esses dias eu estava conversando com a menina que faz o marketing da minha corretora, a Ana, você conhece? Sim. E ela olhou e falou assim, Celina, você prestou atenção que as fotos só tem você de mulher no palco recebendo a premiação? Os outros são todos homens? E eu te juro, eu parei e olhei e falei, gente, eu não tinha prestado atenção nisso. Então, assim, o primeiro ponto, a importância dessa premiação. Eu era, uma das únicas mulheres que estava ali sendo premiada num território totalmente dominado por homens.
Isso traz uma realização que você nem imagina. Eu imagino. Segundo, o reconhecimento. Mesmo sendo mulher numa área dominada por homens, eu estava ali de igual a igual com eles, entendeu? E cada conquista ali, Roberta, representa o quê? A confiança dos meus clientes. Eu falo que os prêmios não são meus, são deles, entendeu? Porque assim, mostra a confiança deles no meu trabalho. A maioria desses clientes lá de 24 anos atrás continua comigo até hoje. Meus clientes, na maioria, se tornam meus amigos, como eu falei. É tanto que a maioria deles hoje não fala mais, não é no celular da corretora, é no meu celular particular, entendeu? Que aí eu acabo trazendo para a vida ali, né? entendeu? E dividindo experiências. Além disso, o reconhecimento do mercado no que eu faço. E esses prêmios vieram da Porto Bank, alguns da Porto Bank, que eu vi lá no seu escritório. A maioria veio da, né? Tanto da Porto Bank como Porto Seguro. Hoje eu sou considerada especialista em 3 vertentes dentro da Porto Seguro, tá? Do Porto Bank. Porto Seguro. Consultora de proteção financeira. Eu sou premiada como consultora de proteção financeira, que engloba ali o Vida, Previdência Privada e consórcio. Que seja consórcio para comprar o carro, para comprar um imóvel ou com uma alavancagem financeira, que é a parte que eu amo do consórcio. Alavancagem financeira com consórcio. Multiplicar o teu patrimônio através do consórcio, entendeu? Que é um tema que a gente pode abordar em outro momento, porque a gente já conversou sobre isso, pessoalmente. É muito interessante. O consórcio, ele tem o poder, as pessoas pensam nele, não é somente como compra do carro, da casa, sei lá, mas ele é uma ferramenta que muda a tua vida financeira. Duplica o teu patrimônio, entendeu? Que a maioria das pessoas não conhece, e até mesmo quem vende o consórcio não sabe passar isso para os seus clientes. Ai, que incrível, Celina. Olha, foi demais. Obrigada. Eu já te conhecia, mas assim, foi muito, muito interessante entender melhor, né? Quantos recursos a gente tem para esse planejamento financeiro, que é tão importante, que a gente no dia a dia, de fato, não pensa. Exato. Porque a gente não pensa na finitude, a gente pensa no hoje. E é o que você falou, imprevistos acontecem, então é muito importante isso. E eu queria que você olhasse agora para a câmera e desse uma mensagem e deixasse o seu contato para quem está nos assistindo. A mensagem você já conhece, que é uma mensagem padrão minha, que é patrimônio sem proteção é um castelo de cartas. Qualquer imprevisto ruim. Não importa que eu tenha ali 10, 20 milhões de patrimônio ou 500 mil. Surgiu um imprevisto, se ele não está protegido, você perde tudo. Então, a proteção sempre vem junto com o patrimônio. E para quem quiser uma consultoria com a Celina, é só entrar em contato conosco através do Instagram, Celina, @Celina Xavier, @Celina Xavier, corretora de seguro. Também tem o nosso WhatsApp, que você encontra ali, pode me chamar no direct, entendeu? Ou vem até o nosso escritório, fica aqui na Granja Viana, São Paulo. Bom, queria te oferecer, olha aqui, um docinho da Cacau Show, nossa patrocinadora, cafezinho aqui da nossa Cacau Show, que tem 3 unidades aqui, uma no quilômetro 39, outra em Vargem Grande Paulista e outra no Jardim Primavera, aqui em Cotia. Em nome de Clarissa, outra empresária de sucesso que eu admiro demais. Muito obrigada por deixar o nosso podcast mais doce. Então, obrigada, Clarice. Eu adoro chocolate, gente. Ai, é uma delícia, né? Nesse friozinho não tem nada melhor. Com Pessoal, certeza. Muito obrigada. Celina, prazer te receber. Vamos marcar outras conversas, porque tem muitos temas interessantes. E para vocês, um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada a você, Roberta, pelo convite. Estou sempre à disposição para trazer para você e fazer as pessoas, verem que tem várias possibilidades, que seja para mudar de vida ou para se proteger, e que é pouco divulgado pelo mercado. Então, muito obrigada pelo convite, sempre. Imagina. Até, pessoal.